Em 5 vezes, o ovo manipulado morre. Entre os embriões que se desenvolvem, a maior parte evolui sob formas não desejáveis. Há, portanto, uma taxa muito baixa de êxitos. Atualmente, esses animais transgênicos sofrem diferentes perturbações de saúde e vivem menos do que os animais sem controle. Assim como no mundo vegetal, as experiências são numerosas e diversificadas. Pesquisadores trabalham para obter vacas e porcos cuja gordura seja poliinsaturada, quer dizer, que não causem danos ao coração e às artérias dos seus consumidores. Tenta-se também implantar nas vacas um gene que permitiria às células do animal fabricar as proteínas de que elas necessitam. Essas vacas não teriam mais necessidade de consumir enormes quantidades de plantas das quais retiram as proteínas. À medida que as técnicas para inserir genes na molécula de ADN evoluem, os obstáculos desaparecem. O homem dispõe de novos meios para domesticar a natureza, mas teremos que esperar muitos anos para saber o impacto que isso vai causar no nosso modo de vida. Genética, as mutações faziam parte do processo normal da evolução. As mutações causavam mudanças bruscas no material genético e elas eram responsáveis pela aparição de novas espécies. Mas, uma vez que o homem pode cortar e colar os genes de uma espécie em outra, de um indivíduo em outro, ele tem o poder de escolher. E o que faz com vegetais e animais, pode também fazer com os humanos. O que suscita questões éticas e jurídicas complexas que nossa sociedade é a primeira a levantar. Hoje é possível, antes do nascimento, retirar as células de um embrião por aniocentese e estudar seu ADN. É maravilhoso. Isso permite identificar muitas doenças hereditárias graves, como o mongolismo, a hemofilia ou a esquizofrenia. E pode-se imediatamente optar pela interrupção da gravidez. Mas em casos de miopia, daltonismo, tendência ao alcoolismo, como decidir se essas deficiências são tão graves para justificar um aborto? De quem é a responsabilidade? Do médico, da mãe ou do Estado? O ideal seria que antes mesmo da concepção de um filho, os pais pudessem analisar suas moléculas de ADN. Assim saberiam se seu descendente estaria arriscado a ter uma doença grave. Graças à genética, assistimos talvez neste momento ao início de uma verdadeira medicina preventiva. Alguém que tem uma predisposição para desenvolver uma doença coronariana, um tipo particular de câncer, poderia eventualmente, graças a uma análise genética, ser informado muito cedo e modificar sua vida em consequência disso. Portanto, se você fosse portador da doença de São Guido ou da doença de Alzheimer, duas enfermidades para as quais não existe atualmente nenhum tratamento. Será que você gostaria de saber disso? E quem teria acesso a todas essas informações? Mas o aprendiz de feiticeiro porta-se como Deus Pai, e muitas ideias passam por sua cabeça. Quem sabe, por exemplo, onde nos levará a associação da fecundação in vitro com a recombinação do ADN? Esta criança tem 3 mães. Sua mãe genética, sua mãe portadora e sua mãe adotiva. O óvulo foi retirado de Pierrette. O espermatozoide foi fornecido por Jean. Janine carregou o feto e Louise adotou a criança. Milhares de bebês de proveta vivem pelo mundo. A concepção in vitro é a resposta médica moderna para problemas insuperáveis de infertilidade. Esse método levanta, porém, muitas questões de ordem ética e legal que frequentemente nem os envolvidos nem as leis estão aptos a resolver. Mas o potencial inovador do gênio genético arrisca colocar em breve desafios éticos e legais ainda maiores. A técnica da fecundação in vitro
pode ser hoje acompanhada por manipulações genéticas. Pode-se acrescentar à célula fecundada um ou vários genes suplementares. Tais manipulações genéticas permitiriam prevenir as más formações congênitas e eliminar as doenças hereditárias. Mas essas manipulações também abrem caminho para a modificação da espécie humana. Algumas empresas de biotecnologia dizem estar prontas para realizar esse tipo de manipulação genética. No entanto, vários obstáculos ainda precisam ser superados. O código genético humano é complexo e estamos longe de conhecer todas as interações possíveis entre os genes. Assim, poderíamos corrigir um defeito genético no embrião, criando, no entanto, uma patologia que só se manifestaria na idade adulta. Além disso, ainda não se sabe como manipular com precisão um gene corretor até o local desejado na molécula de ADN. Por enquanto, parece que as experiências desse tipo são feitas apenas nas células animais. Muitas vezes, o procedimento adotado é o da tentativa e erro, para não dizer do acaso. Assim, para 100 manifestações genéticas animais, 90 produzem seres não viáveis, 9 híbridos sem utilidade, e se tudo corre bem, uma só manipulação dá o resultado esperado. Mas um dia será possível intervir na célula humana e introduzir nela novos caracteres genéticos que se transmitirão aos descendentes. Quem então decidirá sobre a evolução da espécie humana? Muitos geneticistas escolheram a medicina projetiva como campo de pesquisa. Perto de 90% das deficiências físicas e mentais entre os recém-nascidos são causadas por más formações congênitas e por doenças hereditárias. A identificação genética precoce dessas deficiências pode, em certos casos, permitir que se evite a catástrofe. É o caso da fenilcetonúria, uma doença causada por um defeito genético que provoca um retardamento mental profundo na criança. Se essa doença for identificada pela análise genética desde o nascimento, basta submeter a criança a uma dieta severa até o final da adolescência. Ela poderá então viver uma vida normal e, quando for adulta, aproveitar os prazeres de uma alimentação variada. Mas mesmo que esteja cada vez mais fácil descobrir as deficiências de origem genética, ainda não se sabe como tratar a maior parte delas. O diagnóstico genético pré-natal para eventuais doenças ou predisposições levanta igualmente um problema ético importante. Quem decidirá sobre a interrupção da gravidez se no feto for detectada uma predisposição genética para o diabetes ou para o alcoolismo? O diagnóstico genético faz surgir ainda o espectro da eugenia, ou seja, da melhora da raça pela eliminação dos portadores de taras. Eugenia ou criação do super-homem. A genética poderá em breve ter os meios de controlar a evolução do ser humano. Se todos os gatos fossem persas, de raça pura, brancos, com olhos lacrimejantes e com temperamento de cachorro, será que isso seria melhor? Parece que gatos vira-lata como estes são necessários, porque é a diversidade dos indivíduos que permite a sobrevivência das espécies. Mas no dia em que a genética nos permitir controlar a evolução, talvez seja muito tarde para levantar questões. É preciso fazer isso agora. Diz respeito a todos nós. Você concorda com isso? ZYB 851, Rede